Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar do grupo dos lipídios. Como eu falei para vocês, vamos nos relembrar. Para a gente pensar no que uma alimentação deve ter, né, para uma pessoa saudável, sem nenhuma complicação, a gente pode usar a pirâmide alimentar como um guia, certo? A pirâmide, ela contém vários andares, e ela começa de um andar grande para um andar bem pequenininho. O maior andar é o de baixo, que mostra que é o que a gente mais pode comer num dia, que é o grupo de quem? Vinícius? Eu? Sim, Bem, eu. você. O de baixo é carboidrato, não? Muito bem. E aí Olha, depois vem o grupo de quem, Giovana? Das proteínas? Não, o grupo de cima do carboidrato. Frutas e verduras, a gente pulou ele. Aí a gente foi para o terceiro andar, que é o grupo das proteínas, como a Giovana falou. E aí, depois do grupo das proteínas, tem um grupo bem pequenininho lá em cima, que é o grupo do que mesmo, Leide? Ai, esqueci. Qual é o grupo bem pequenininho que a gente tem que comer pouco? Gorduras. Gorduras e açúcares. Então, hoje, a gente vai falar dos lipídios. A gente já falou do carboidrato, que é... A gente, na verdade, começou falando dos nutrientes grandes. Os nutrientes grandes são nutrientes que a gente digere, porque se a gente não conseguisse digerir, eles continuassem grandes, a gente não ia conseguir absorver. Então, são nutrientes que a gente precisa digerir. Quais são? Carboidrato, proteína e o lipídio. Carboidrato, dentre os três, é o que mais a gente pode comer, depois a proteína e depois o lipídio. O carboidrato, ele existe para uma finalidade. Qual é essa finalidade, Jéssica? É para dar energia, não é? Exatamente. E a proteína, Gabriel, existe para qual finalidade? Para a função estrutural. E os lipídios, existe para qual finalidade? Giovana. Cauane, não, vamos para Cauane, que eu ainda não chamei ela. Eu não sei, professora, por isso da aula de hoje, né? Por isso da aula de hoje, exatamente. Os lipídios existem para fornecer energia como os carboidratos, tá? Qual é a diferença? A diferença é que toda a de acúmulo de energia é como gordura. Então, por exemplo, se eu comer muito carboidrato, eu vou repor o glicogênio, que é uma reserva de carboidrato, vou repor glicemia sanguínea, vou repor glicogênio hepático e muscular, e aquilo que eu consumir a mais vai ser armazenado como gordura. Se eu comer proteína a mais do que eu preciso, também vai ser armazenada como gordura. E se eu comer gordura a mais do que eu preciso, ela vai ser super gordura, né? Uma coisa óbvia mesmo. Qual é a diferença entre o carboidrato e o lipídio? O carboidrato, eu não consigo fazer uma reserva muito grande, porque a reserva de carboidrato é glicogênio muscular e hepático e glicose sanguínea. Já a gordura eu consigo ter N locais de armazenamento, né? A gente vai engordando, aí a gente tem gordura subcutânea, a gente tem gordura intravisceral, a gente tem gordura na membrana celular, então temos os hormônios para produzir através das gorduras. Então, assim, o lipídio, eu preciso consumir ele não é um nutriente que eu devo pensar nele como um vilão.
eu preciso da gordura para membrana celular, preciso para hormônios, preciso para controle de temperatura corporal, preciso até para impacto, né? Agora, se eu consumir o lipídio em excesso, eu realmente vou ter gordura subcutânea, que é as dobrinhas de gordura mesmo. Então, são compostos solúveis em solventes orgânicos, mas não em água. Por exemplo, o óleo é solúvel em álcool, mas não em água. Se a gente for lavar uma panela que a gente fritou um bife e um ovo, dá vontade de chorar no fundo da data, porque só a água não basta. A gente tem que pegar o detergente, né, para higienizar, porque a gordura não é solúvel em água. Incluem dentro dos lipídios os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteróis. Então, os triglicerídeos são os óleos e gorduras. Os fosfolipídios, um exemplo é a lecitina, que está composto em alguns produtos industrializados, e os esteróis, que é o colesterol. Eles podem ser produzidos pelo nosso organismo, a gente produz lipídio. A gente produz colesterol, por isso que a gente não pode comer muito colesterol, porque a gente já produz colesterol. Qual é o tipo de lipídio que a gente não produz? São os ácidos graxos. Ácidos graxos ômega 3, por exemplo, e ômega 9. O ômega 3 que está no peixe, o ômega 9, que é do azeite de oliva e do abacate e das castanhas. Então, esses ácidos graxos eu não produzo, então eu preciso consumir. Eles são essenciais, assim como alguns aminoácidos, lembram que eram essenciais. E eles reduzem perda de calor. Então, tanto que a gente fala que a pessoa que tem excesso de peso, ela sente menos frio do que uma pessoa que tem baixo percentual de gordura. Porque ele tem baixa condutividade térmica. A pessoa que tem um excesso corporal, um excesso de gordura corporal, ela realmente perde menos calor. Por isso, ela tem mais calor e menos frio. O lipídio, então, é a principal forma de armazenamento de energia do alimento ingerido em excesso. Todos os alimentos que eu consumir em excesso, eu vou estocar como lipídio. Todos, até o carboidrato vira lipídio. Se eu consumir ele em excesso, proteína, mesma coisa, tá? Os lipídios, eles estão no topo da pirâmide, porque a gente deve consumir menos devido a essa forma de armazenamento de lipídios, tá? De gordura aí. Só que lá em cima da pirâmide, ele está demonstrado como o óleo, a gordura vegetal hidrogenada, a margarina. Mas existe alimentos que contêm muita gordura. Exemplo, o leite integral, contém muita gordura, e a carne. A carne é um alimento que vem com muita gordura, né? Intramuscular a carne tem gordura até que a gente não vê. Imagina a costela, então, que a gente vê, o cupim que a gente vê, o pernil com camada de gordura, por exemplo. Então, embora a proteína esteja no terceiro andar, a nossa recomendação enquanto nutricionista é que seja preferido proteínas magras para consumo, então carnes magras, né? Carne de boi magra, que não tenha gordura aparente, porque intramuscular já vai ter mesmo. Então, se eu como aquela picanha com aquela camada de gordura, eu estou comendo uma quantidade calórica aumentada, porque lembra que eu falei para vocês, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, só daqueles pedacinhos da picanha, assim, bem delicioso, que a gente consome, se a gente consome lá 10 gramas, a gente já consome 90 quilocalorias. Só da gordura, sem contar a carne, sem contar a gordura intrínseca da carne, tá? Os lipídios também é um componente das membranas celulares, como eu já falei, então ele acaba sendo parte estrutural também, mas ele existe para nos dar energia. Tanto que, quando eu quero emagrecer,
eu vou fazer exercício para eu gastar energia, para eu perder gordura, certo? Funções, então, energética, que é a sua principal função, fornecer energia. Ele também tem a função estrutural, por conta da membrana celular, a função hormonal, porque eu faço hormônios a partir dos lipídios, mas eles fornecem uma grande quantidade de calorias, como eu falei, por grama. É o nutriente mais calórico que tem. Então, por exemplo, hoje a gente ouve na internet e de blogueiras, inclusive, assim, que o carboidrato que é o vilão, né? Mas, na verdade, nenhum deles é vilão, tão pouco carboidrato. E por que ele seria se ele tem 4 gramas de caloria igual a proteína e o lipídio tem 9? Né? Então, às vezes a gente vê umas orientações, assim, até de nutricionistas mesmo. Não, zero carboidrato, mas pode comer carne, bacon, calabresa, né? Faz uma dieta cetogênica. Existe essa estratégia, mas ela não é viável para todos os pacientes. Tem determinados casos que ela é indicada, tá? As funções, transporte de vitaminas lipossolúveis. O que é isso? Tem vitaminas, fora o carboidrato, a proteína e o lipídio, a gente tem outros nutrientes, que é a fibra, que está dentro do carboidrato. Aí a gente tem as vitaminas e os minerais. As vitaminas ADEC, que é A, D, E e K, são as vitaminas que, se eu não consumir lipídio, elas não são absorvidas. Então, uma outra função do lipídio é a absorção dessas vitaminas, tá? ADEC, A, D, E e K. Fora isso, o lipídio melhora o sabor dos alimentos. Por exemplo, me dê um exemplo, Jéssica, de um alimento gorduroso e gostoso. Eu acho que bacon. Bacon. Me dê um outro exemplo de um alimento gorduroso. Uma preparação gordurosa que sua mãe, sua avó faz e que você sabe que tem bastante gordura. Ah, professora. Vou falar churrasco. Acho que tem um pouco de gordura, Churrasco. né? E churrasco é gostoso? É. É. A gordura tem essa função de dar sabor. Vejam bem, gente, o que é mais gostoso? A feijoada ou o feijão? Isso é um particular, né, professora? É particular. O que é mais gostoso? Um bife à milanesa ou um bife grelhado? Fala, Milanesa. Gabriel. Milanesa. A milanesa. Pelo meu gosto mesmo, eu gosto da milanesa, mas eu não tenho hábito. Mas, gente, se a gente pensar no gostinho, né? O pastel frito fica mais gostoso que o assado, né? A batata da air fryer fica menos gostosa que aquela mergulhando no óleo. Ou eu tô falando mentira? Então, gente, os lipídios, eles dão sabor. Tanto que a gente vê aquele arroz branco que é lotado de óleo, tem muita gente que fala, eu adoro aquele arroz bem soltinho que brilha de óleo, né? Ele realmente tem um sabor diferente daquele arroz feito sem óleo, certo? Porque é uma função do lipídio, dar sabor às coisas. E ele fornece ácidos graxos essenciais, como eu falei para vocês, que é ômega 3, ômega 9. Os lipídios, e eles também, como o carboidrato e a proteína, são classificados em simples ou não. O carboidrato simples, como que é o nome do carboidrato simples, Leide? Depois que eu quebro ele, uma molécula grande de carboidrato, eu quebro ele para ele virar o quê?
Glicose. Glicose. E o carboidrato e a proteína, na forma simples, eu quebro ela para ela virar o quê? O que compõe uma proteína? Aminoácido? Aminoácidos, isso mesmo. Então, os lipídios simples, ele é composto de ácidos graxos. Várias glicoses formam carboidrato, vários aminoácidos formam uma proteína e vários ácidos graxos formam os lipídios, tá? Os lipídios simples, então, são os ácidos graxos, os compostos, os fosfolipídios, lipoproteínas, glicolipídios. O que são essas lipoproteínas? O colesterol. O nosso colesterol é uma lipoproteína. O que é isso? É uma proteína que carrega lipídio. E tem os lipídios derivados, que são os esteróis. Não precisa gravar esses nomes. O que eu quero que vocês pensem é: ácido graxo compõe uma molécula de gordura. Aminoácidos compõem proteína. Glicose compõe carboidrato, certo? Os ácidos graxos, então, são componentes das gorduras e óleos. Onde a gente encontra esses benditos? Em tudo que é gorduroso. Inclusive no abacate, que é uma fruta, mas ele é gorduroso. Inclusive no coco, que é uma fruta, mas é gordurosa, tá? Então, os ácidos graxos são cadeias de carbono ricas que podem ser saturadas ou não. O que é isso? Lembra que eu mostrei para vocês a cadeia, que a gente liga vários aminoácidos por ligações peptídicas e forma uma proteína, né? Os ácidos graxos são compostos por carbonos ligados entre si. E aí, não sei se vocês se lembram da química, que era assim, eu vou dar um exemplo. Isso aqui é uma cadeia, vamos supor, de carbono, né, de gordura. Eles estão ligados por ligações simples, com exceção desse aqui e desse aqui, que são ligações duplas. Vocês lembram disso? Duplas ligações, simples ligações, triplas ligações, não era uma coisa assim? Vocês falavam, pelo amor de Deus, para que a gente aprende isso? O que essas ligações mostram? Elas tornam a gordura saturada ou não. Professora, mas e daí? E daí que a gordura saturada é aquela gordura que aumenta colesterol, é aquela gordura que faz mal. A gordura saturada é aquela que é formada por lipídios que tem duplas ligações. Certo? Desculpa, que só tem simples ligações. Se todas as ligações aqui fossem sozinhas, uma única ligação entre o carbono, essa era uma gordura saturada. Onde eu encontro gordura saturada? Gordura de animais, gordura da carne, né? Gordura do leite, porque o leite veio do animal. Óleo que eu coloco para fritar se torna uma gordura saturada, embora não veio do animal. A gordura do coco também é uma gordura saturada, e a gordura do abacate também é uma gordura saturada. Essa gordura aumenta o colesterol, pessoal. Não tem jeito, tá? Por isso ela é saturada. Agora, quando tem duplas ligações, a gente chama de gordura insaturada, porque é uma gordura que não aumenta colesterol, mas ela tem caloria, mas não aumenta colesterol. Qual é o exemplo de gordura insaturada? Gordura dos vegetais. Soja, milho, óleo de girassol. Esses são exemplos de gordura insaturada. Professora, e a margarina? A margarina é saturada ou insaturada? Ela veio do vegetal, a margarina. Então, ela deveria ser insaturada. Mas, como ela passa por um processo de hidrogenação,
ela se torna uma gordura trans. Ou seja, existe uma troca de hidrogênio, que a gente chama isso de trans. Isso torna a gordura maléfica. Então, ela se torna pior que a gordura saturada. A gordura trans é muito pior que a saturada, por quê? A saturada aumenta o nosso colesterol. A insaturada não aumenta, mas a gordura trans, ela além de aumentar o colesterol, ela baixa o colesterol bom. Quer dizer, ela é um erro duas vezes. Ela aumenta o colesterol ruim e baixa o bom. Então, ela é pior do que a gordura saturada. Essa é a característica da margarina e da gordura hidrogenada. Sabe aquela gordura que as panificadoras usam para fazer glacê? Às vezes a gente vê comprar para fazer massa folhada, né? Vem em sacos brancas, assim, gordura hidrogenada. Infelizmente, ultra super gordura trans. Por isso que produtos de panificadora, fatia húngara, Carolina, cocada. Ixi, tem tanto tipo de bolinho gostoso. Infelizmente, são riquíssimos em gordura trans. Além de aumentar o nosso colesterol ruim, ele baixa o bom, tá? Então, os ácidos... Oi? Isso entra na manteiga também? A manteiga, ela veio do leite. Então, ela é uma gordura saturada, tá? Ela veio do animal. Então, a manteiga pode aumentar o meu colesterol, mas ela não pode baixar o bom. Então, entre manteiga e margarina, a manteiga é menos pior, certo? A pior gordura que tem hoje é a trans, que é a margarina e essas gorduras hidrogenadas e folhados em geral e glacê de bolo, certo? Então, essa aqui são duplas ligações, né? Ó, quando tem duplas ligações, são gorduras insaturadas. Quando tem nenhuma dupla, só simples ligações, gorduras saturadas. A gordura saturada aumenta o colesterol, a insaturada não aumenta o colesterol. A insaturada vem dos vegetais e a saturada vem dos animais. Beleza? Então, os ácidos graxos podem ser saturados, insaturados, trans e essenciais, que são aqueles que a gente não produz, que aí a gente encontra no óleo de peixe e no abacate, por exemplo. Saturados não possuem saturação, ou seja, não possuem duplas ligações, e é encontrado na gordura animal. Os insaturados contêm duplas ligações, ou seja, está faltando hidrogênio, então a gente tem que pôr duas ligações lá. São encontrados nos óleos vegetais. E os essenciais eu preciso comer porque meu organismo não produz. Ômega 3, ômega 6. E o ômega 9, tá? Embora o ômega 9 eu consigo produzir a partir desses dois aqui. Onde começa a digestão da gordura? Onde começa a digestão do carboidrato, Cauane? Na boca. Onde começa a digestão da proteína leite? No estômago. No estômago, exatamente. E onde começa a digestão dos lipídios, Vinícius? Na boca. Na boca, tá ali escrito, né? Então, lipídio e carboidrato começa na boca. Cerca de 20 a 30% acontece no estômago, depois vai para o intestino, onde essa digestão continua acontecendo. Ou seja, a gente digere muito mais gordura no intestino do que no estômago, tá bom? Tinha uma coisa que eu tinha que falar, que era aqui. Quando eu falo em digestão, eu vou quebrar a gordura em pequenos ácidos graxos, tá? E uma molécula de glicerol. Não convém eu ficar falando aqui em bioquímica para vocês, mas a gente quebra uma molécula de gordura, ela forma uma de glicerol e 3 ácidos graxos, tá bom?
Só para vocês saberem, quando eu quebro proteína, eu formo aminoácido. Quando eu quebro carboidrato, eu formo glicose. E quando eu quebro lipídios, eu formo ácidos graxos e glicerol. A velocidade de entrada da gordura no intestino é regulada por enzimas do pâncreas. Por exemplo, eu comi uma feijoada. Ou eu comi um arroz. Para refogar arroz, a gente põe óleo, né? E aí a minha digestão começou ali na boca, vai começar a fazer digestão do óleo do arroz e do arroz. Aí vai para o estômago, vai continuar essa digestão, vai para o intestino. A hora que chega no intestino, a vesícula, ela é acionada para liberar a bile. E a bile vai fazer o quê? Vai ser igual ao detergente na gordura. A bile vai emulsificar a gordura. Depois disso, o pâncreas libera a enzima para vir digerir o restante da gordura, tá bom? Então, a entrada de gordura no intestino, ela é regulada pelas enzimas que o pâncreas vai liberar. Por isso, o pâncreas é extremamente importante na digestão. Ele é acionado à medida que a gente se alimenta. Então, ele é acionado, aí as células do pâncreas se contraem e libera enzima para fazer digestão. Por isso que quando algum paciente tem pancreatite, pessoal, ele não pode comer. No primeiro momento, é deixar o paciente em jejum. Porque se ele se alimentar, o pâncreas inflamado vai se contrair e ele vai ter uma dor abdominal absurda. Por isso é contraindicado alimentar um paciente com pancreatite aguda, certo? Eles se alimentam pela veia daí por um tempo. A absorção. Então, a digestão acontece no estômago e na primeira parte do intestino. Na segunda parte do intestino, que é o jejum, acontece também a maior parte da digestão. E depois disso vai para o íleo, que é onde a gente absorve tudo. O intestino ele é composto por três fases: duodeno, jejum e íleo. Duodeno faz digestão, jejum faz digestão e absorção, e íleo só faz absorção. Então, quando eu quebro um carboidrato, eu quebro em glicose, lá no íleo vai ser absorvido como glicose. A proteína lá no íleo vai ser absorvida como aminoácido. E a gordura vai ser absorvida lá no íleo como ácido graxo. E aí nós temos os lipídios endógenos que a gente produz, né? Que são os colesteróis, a gente produz colesterol, como eu já falei para vocês. O VLDL é um colesterol ruim. Quando o VLDL lá no seu exame der a mais, isso é ruim. Quando o LDL der a mais, também é ruim. E quando o HDL der alto, é bom. Isso é muito bom. Esse é o bom colesterol. O LDL, e aí eu quero explicar para vocês assim, então tal de LDL é ruim, HDL é bom, colesterol ruim. Para mim, colesterol é tudo ruim. Então eu vou dar a diferença para vocês. Por que que o LDL é o colesterol ruim? Porque ele pega a gordura do alimento, né, que foi digerido e chegou lá no fígado como ácido graxo, e ele leva essa gordura para as artérias e faz placas de gordura lá. Por isso ele é ruim. Lembra que eu falei que o colesterol é uma lipoproteína, ou seja, uma proteína que carrega a gordura. Essa proteína pega o ácido graxo, leva lá na artéria e acopla ela lá, causando uma inflamação lá. Por isso ele é ruim. E o colesterol bom, o que ele tem de bom? Ele vai lá na artéria, é uma proteína, pega a gordura, então ele virou uma lipoproteína e traz de volta para o fígado. Então o ruim é ruim porque ele leva gordura para as artérias e o bom é bom porque ele tira. Então quando uma pessoa tem colesterol ruim alto, mas o bom também é alto, é ótimo. Porque embora ele tenha colesterol alto, o bom pode proteger essa pessoa. Mas qual é o grande problema? Quando a pessoa tem colesterol ruim alto e o bom baixo. O bom estando baixo, não existe efeito protetor. Ele só vai acumulando gordura na artéria, tá? E aí que entra a nossa questão. Gordura trans, ela é ruim por isso, porque ela deixa acumular gordura na artéria e ela baixa o colesterol bom, ou seja, só acumula. Ninguém vai tirar do lugar. Por isso a gordura trans deve ser evitada, tá?
ela é a mais estigmatizada. Então, o HDL faz o transporte reverso, não precisa ficar preso a essas, né? Gravem como eu disse para vocês. O LDL é o colesterol ruim, porque pega a gordura do alimento, leva para os tecidos, inclusive artérias, formando placas de gordura e podendo formar trombos, né? E o bom colesterol retira. Por isso, a gente tem que ajudar com que o nosso paciente tenha um colesterol bom alto. E como que hoje eu aumento um bom colesterol, gente? Na verdade, não existe um alimento que aumenta o colesterol bom. Sabe o que aumenta? Prática de exercício físico. Então, a prática de exercício físico hoje é o remédio para aumentar colesterol bom. E para reduzir colesterol ruim, é cuidar da alimentação, praticar exercício físico, porque daí eu aumento o colesterol bom, né? Em alguns casos precisa de medicamento, outros casos não. Mas a primeira intervenção é a intervenção dietética, é mudar a alimentação dessa pessoa. E para o metabolismo, essa quebra de gordura também ajuda a produzir energia. Assim como eu falei que o carboidrato ajuda a gente a produzir energia rápida, a gordura também ajuda a gente a produzir energia, mas não de forma rápida. Então, quando eu pratico uma atividade física intensa e rápida, ou seja, eu corro 100 metros, eu vou usar carboidrato. Mas se eu caminhar 100 metros, eu uso gordura. Professora, então a caminhada me faz perder mais gordura do que a corrida? Teoricamente, sim. Na caminhada você vai usar mais gordura, só que na caminhada você perde menos calorias. Então, e aí você precisa, na verdade, caminhar muito para perder o tanto de gordura que você perderia com a corrida. Por isso, o carboidrato não é tão vilão assim, né? O carboidrato me permite produzir energia no momento que eu não respiro. A gordura não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu começo a correr e eu estou no pique. E, na verdade, eu estou apostando corrida com o meu irmão. Então, eu quero ganhar dele. E é uma quadra. Eu começo tão rapidamente que eu mal respiro. Aí eu ando uma quadra. Só que a gente fala, vamos mais uma, para ver quem ganha. Aí eu ando duas. Vamos mais uma. Na terceira, você já tem que começar a tornar aquela corrida menos rápida e respirar mais. Por quê? Então, o que eu quero dizer? No começo, você usou o carboidrato para conseguir dar aquele pique. E no final, que você está morrendo, você teve que diminuir a velocidade, porque aí quem entra em cena é a gordura. Naquele momento, a gordura que está sendo quebrada e não o carboidrato. Por isso, para eu perder gordura, gente, eu preciso do carboidrato. Ele não é tão vilão assim quanto a gente pensa. A gente só fala mal do carboidrato. Se você abrir as internets, nossa, é carboidrato daqui, retira o carboidrato dali. E, na verdade, a gente precisa do consumo de carboidratos, tá bom? Até porque o cérebro só usa carboidrato. Na falta dele, é a proteína que vai virar glicose cerebral. Então, não estigmatizem tanto carboidrato assim. E também não estigmatizem tanto o lipídio, porque ele também tem as suas finalidades. No fígado, ele regula os níveis lipídicos no sangue. Então, o fígado consegue fazer esse controle de lipídios, como ele faz de carboidratos também. E ele também produz os colesteróis, e ele também faz a gente produzir gordura. Quando chega muito gordura lá no fígado e ele não sabe mais o que fazer com aquilo, ele vai lá na barriga, aumenta a barriga, aumenta o tecido subcutâneo, agora vai para o braço. Onde tiver célula de gordura, ele manda gordura, tá? Então, tudo aquilo que a gente come em excesso, infelizmente, vai virar gordura, e isso acontece no fígado. Como eu falei, é no fígado também que a gente produz o colesterol, e é no fígado também que a gente começa a quebra de gordura. A quebra dessa gordura também
acontece na célula muscular, né? Porque a gente tem gordura intramuscular. Então, se eu estou fazendo contração muscular, e eu também vou utilizar o ATP da gordura que está ali, além do glicogênio muscular, tá? E acontece dessa forma. O triglicerídeo está lá, aí vem a enzima lipase, quebra o triglicerídeo em ácido graxo e glicerol, e eles são liberados na célula adiposa. E aí, que é uma célula de gordura. Os ácidos graxos na corrente sanguínea se unem com uma proteína, que é a albumina, e aí a sua concentração no plasma permanece baixa, porque o fígado capta essa gordura muito rapidamente. Então, o metabolismo de lipídio também é importante. É importante para manter os níveis de lipídios normais, né, colesterol normal, mas lembrando que aquilo que a gente consumir em excesso vai ocasionar um desequilíbrio de lipídios sanguíneos. Por isso que quando eu como demais e eu como muita coisa gordurosa, eu tenho excesso de LDL, excesso de VLDL e excesso de triglicerídeos, né? A gente faz aquele exame que a gente chama de lipidograma, e aí vem todas essas